instrumentos para exercer domínio. O primeiro objetivo e o único, se calhar, dessa noite é entender que para o exercício do verdadeiro domínio precisaremos de quê? De algumas ferramentas. Hoje, alguns de nós veremos a nossa teologia a ser de alguma forma reformada. Obrigado, Espírito Santo, por ter me feito lembrar novamente. Irmãos, ontem nós tivemos uma live, uma programação na rádio. Falamos sobre vitimização, o preço da vitimização. Por favor, você que não acompanhou essa live, assista a essa live. O Espírito do Senhor está sempre a me mandar para vos anunciar. Desde casa, agora que eu desci a mesma coisa, falei o que falei, esqueci, subi novamente, voltou a me fazer lembrar. Essa palavra é para você ouvir, ouvir e ouvir. O preço da vitimização. Está na página Márcio Baiona. Você, meu irmão, precisa de ouvir essa mensagem. Entender que para o exercício do verdadeiro domínio precisaremos de algumas ferramentas. Esse é o nosso objetivo. A verdade é que quando Deus disse ao homem: dominai a terra, frutificai, Deus deu a legalidade para o homem estar à frente, para o homem estar em cima, para o homem ter o domínio de forma legal. Mas para eu e você irmos à busca desse domínio, existem algumas ferramentas necessárias para efetivamente eu e você dominarmos o que Deus nos comissionou para dominar. Alguém está a perceber o que eu estou a falar? Sem essas ferramentas, sem esses instrumentos, o teu domínio não vai ser exercido. O meu domínio não vai ser o que? Exercido. Elas são várias ferramentas, mas hoje teremos a falar, se Deus permitir, 3. E nos outros dias do jejum estarei a falar, em cada noite, estarei a falar de uma por uma. Sem o uso dos mesmos, domínio será apenas um desejo. Fala para o teu irmão, sem o uso dessas ferramentas, o que falamos de domínio, será apenas um desejo. Por exemplo, não basta para um militar estar fardado. O militar, ele para ir para a guerra, ele precisa de estar fardado para ser devidamente identificado com as roupas devidas. Porém, estar no exército não é suficiente, não é prova suficiente para ganhar a guerra. Quem concorda comigo? Amém. Estar bem fardado não te garante vitória. Por exemplo, dizer que esse estado aqui é nosso é um direito que nós temos. Direito do território, direito da terra, que chamamos Angola, nossa nação. Mas se alguém decidir vir invadir o nosso território, falar só que a terra é nossa não é suficiente. O teu BI, o meu BI, o meu passaporte não é suficiente para impedir com que pessoas invadam a nossa cidade, a nossa terra. Alguém concorda até aqui? Amém. Pensa embora que você tenha domínio legal, pensa embora que você tenha o direito legal de chamar esse país o teu país, mas para você exercer o domínio do país, você precisa de instrumentos.
Para você defender aquilo que te foi dado, você vai precisar de instrumentos. Para quê? Para defender a tua soberania, a tua nação, o teu direito legal de ser chamado angolano no teu território nacional. E Deus nas Escrituras nos deu ferramentas e instrumentos para exercermos domínios na face da terra. O primeiro domínio que Deus nos confiou aponta aí, ou o primeiro instrumento, melhor, que Deus nos confiou o nome do Senhor Jesus. Ninguém vai exercer domínio no mundo espiritual, no reino da luz, sem o uso do nome do Senhor Jesus. Por que da instrumentalização, ou do porquê que nós precisamos de instrumentos, e por que Deus nos deu vários instrumentos para exercermos domínio? Porque na guerra, você sendo soldado, as tuas armas vão ser dependentes do nível do inimigo que você vai estar a combater. E do tipo de guerra que você vai estar a enfrentar. Amém. Por isso é que eles são vários instrumentos para exercer domínio. Hello? Amém. Alguém que estiver a lutar com faca vai estar em desvantagem contra alguém que está com uma AK-47. Mentira ou verdade? Verdade. Então, em cada tipo de inimigo, em cada tipo de guerra, você vai precisar de usar um desses instrumentos que vamos estar a falar. Alguém está a ouvir o que eu estou a falar? Amém. Por exemplo, nós estamos a ver a guerra de Iraque, Israel e Irão. E até o momento a guerra só está a ser no ar. Então, se você é alguém que é bom a lutar mano a mano, nessa guerra Iraque, ou melhor, Irão e Israel, você ia apanhar male. E saiba de algo, em termos de números, Irão, a tropa de Irão é maior do que a tropa de Israel. Mas as ferramentas que Israel está a utilizar estão a dar cabo do número que Irão tem. Que inclusive nesse preciso momento Israel tomou já os céus todos do Irão. Como é que é possível isso? Um país pequenininho. É o que eles vão dizer depois desses 3 dias. Como é que nós... você não está entendendo. Como é que nós que somos muitos, somos até mais velhos deles, como é que não estamos a conseguir beber? Quando o Senhor está contigo e o instrumento tal é certo nas tuas mãos, você faz proezas. Toma o teu assim. Então, a guerra está a ser pela via de quê? Da instrumentalização. Ainda não há uma invasão de homens no território de nenhum dos dois. Só estão a lutar ainda à distância. Então você precisa de saber, quando o teu inimigo está a lutar à distância, que tipo de instrumentalização chega ao ministro perceber. Por exemplo, estou já a me adiantar. Um dos instrumentos para exercer domínio é o óleo da unção. Mas calma, saiba. Aí atrás acho que já lhes perdi, parece que estão chateados. O óleo da unção, mas saiba, você nunca vai conseguir ungir o teu inimigo
Se ele tiver em Malange, já te fazer. Yes. Mas há algo que você pode usar. Jesus. Mísseis que você pode usar. Você não está entendendo o que eu estou falando. Armamentos que você pode usar. Para que chegar até na Índia. Para chegar até Cabinda. Você não está entendendo o que eu estou falando. Ah, toca o teu assim. Você está a perceber o que eu estou a falar? Yes. O nome do Senhor Jesus é uma ferramenta poderosa para andar e exercer domínio. E essa aqui é mais eficiente do que a bomba nuclear que eles estão a lutar para destruir ou para construir. Essa não importa se você está onde. Se estás no inferno, tem poder lá. Se estás nos céus, tem poder lá. Se está debaixo da terra, tem poder lá. Se está no mundo das águas, tem poder lá. Se está no mundo dos mortos, tem poder lá. Se está no mundo das sereias, tem poder lá. Se está nas profundidades, tem poder lá. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. O nome do Senhor faz mais estragos do que qualquer bomba que os Estados Unidos ou a Rússia tem. Nesse nome já vimos pessoas a caírem e não se levantar sem rastro nenhum do que destruiu a pessoa. Outras bombas deixam vestígios. Esse nome quando esse nome quando é exercido e usado, pessoas desaparecem de cena. Parado se leva Rússia Melibaço tibiano coprenos caparadas. Já houve uma vez que o irmão chegou até nós e disse que ele estava a ser atacado, acusado na família, perseguido. E ele veio até nós, ele não faz parte daqui da igreja, mas nós lhe ouvimos e sentimos muito aquilo que ele estava a passar. Profeticamente no gabinete falamos a ele, nós vemos assim, vemos o nome de alguém, falamos o nome da pessoa e ele não contava que seria a pessoa. Esse nome falou só, estava aquele momento que você está a ouvir o profeta, mas o profeta hoje disse que está falando, não faz muito sentido. Aleluia. Como muitos de vocês às vezes. Jesus. Mas nós dissemos a ele, olha, você vai e dentro de dias, no meio deles vai sair alguém que vai confessar e confirmar o que eu estou falando. Durante algum tempo saiu alguém, a própria filha da pessoa é que veio confessar, olha, minha mãe está a fazer isso assim, quer te destruir, quer te matar, quer fazer assim. E depois ele voltou, profeta, o que estavas a falar é verdade. Eu disse, só deste conta agora. Se não fosse verdade, não ia sair da nossa boca. Yes. You are prophet. Eu disse a ele, escuta, mas a pessoa que está a perseguir, além dessa pessoa, existe uma outra. Jesus. E nós dissemos, o fogo de Deus nesse exato momento vai queimar essa pessoa. Yes. Agora que eu estou a falar. Depois de um tempo, não fez mais de 1 ou 2 semanas, ele ligou para mim, começou a ligar, profeta, o que é que se passa? Profeta, pessoa chegada a ele. Profeta, alguém foi cedo demais. E o mais agravante era uma das pessoas que estava por detrás do que ele estava a passar. E o que acontece? Uma morte estranha. Jesus. Por quê? Porque quando vão lhe ver no hospital, quando tiram a roupa dela, veem manchas de queimadura. Esse fogo veio da onde, bebê? É a minha. Você não está entendendo? É o nome que você não usa às vezes. Quando a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, eu não vim trazer paz, eu vim trazer juízo. Como teu assim? Ele bem atônito, papai, as palavras que você falou aconteceu exatamente.
conta de quem? Por conta do nome. Senhor Jesus. Queria falar algo aqui, mas não sei se vocês estão preparados para falar isso. Amor. Sabe, não? Unção que só dá vida, não está a trabalhar bem. A verdadeira unção dá vida e tira também. Ah, você não está entendendo o que eu estou falando. Quando Eliseu saiu de receber, depois de receber o manto de Elias, os meninos estavam a abusar dele, chamaram ele de careca, calvo. Um dos primeiros testes da unção foi comandar juízo. Toma o teu acerto. É porque durante algum tempo nós começamos a ter só já o coração de pastor e estamos a fugir um pouco do profético. Toma o teu acerto. Na massata, as cabaradas. E em vez de começarmos a proclamar destruição, preferimos proclamar vida. Mas saiba, mas não brinque. Vou voltar a repetir, não brinque. Não brinque com alguém que Deus lhe ungiu para um propósito. Deus vai confirmar a palavra dessa pessoa. E eu não estou a dizer só o profeta, você que é ungido de Deus também. Toma o teu acerto. Ok. Alguém diga o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Provérbios Jesus. 18, verso 10. Provérbios 18, verso 10. O nome do Senhor é uma ferramenta poderosa para andar e exercer que? Domínio. O nome do Senhor Jesus é uma instituição de poder. O nome não é só o nome que aparece no bilhete. O nome de Jesus é uma torre. É um lugar em que você entra. Teus inimigos não conseguem te achar. Paulo vai dizer, nós somos batizados, apocripto, em Cristo Jesus. Quando você entende o nome do Senhor Jesus, é a mesma coisa que quando você entra para a tua casa e fecha a porta. Tudo que as pessoas veem é a tua casa, já não te veem mais. O nome de Jesus é uma instituição. É por isso que eles não conseguem te matar. É por isso que eles não conseguem acabar com a tua vida. Você entrou em Cristo. Paulo vai dizer, Lamassatas, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura que é? Porque Cristo é um lugar no mundo espiritual. Cristo é uma localização. Oh, toma teu acerto. Vamos ler 1, 2, 3. Provérbios, por favor. 18, 10. O nome do Senhor é como uma torre forte. O nome do Senhor, qual é o nome? Jesus. O nome de Jesus. O nome do Senhor é como uma quê? Uma torre forte. Para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Se você quer ter domínio na terra, há um lugar em que você vai e você tem segurança. Escuta, os Estados Unidos já foi o lugar mais seguro do mundo. Até as torres balançarem. Hoje o lugar mais seguro e sempre será é o lugar do nome do Senhor Jesus. Em Cristo Jesus, bebê. Por isso, enquanto você estiver em Cristo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você está em segurança. Alguém diga o nome do Senhor. O nome do Senhor é uma torre forte. É uma torre forte. É uma torre, é a torre dos meus filhos, é a torre da minha casa, é a torre do meu carro. Eu não posso morrer de qualquer jeito. Eu não posso morrer de acidente, porque eu tô na torre, eu tô em segurança, meus filhos estão em segurança.
Perro sata caparo veridas. Peria caparo sata paro. Lebrino cheteperelis. Nós estamos em segurança. Nenhum filho dessa igreja vai morrer de qualquer jeito. O MIV está em segurança. O MIV está em Cristo. Há uma filha que ela testemunhou recentemente a dizer que na segunda-feira ia. Vocês lembram que no domingo nós estávamos a falar, no final do culto, acredito que seja no segundo domingo, nós profetizamos para cancelar incêndios. Profetizamos também para cancelar acidentes. Amém. No final do culto, ela vai dizer que subiu num carro e via como se que o caminhão, ela poderá dar esse testemunho depois, o caminhão, acredito que estava à frente do carro, poderia cair sobre o carro. Onde ela está. Nem o motorista, nem ela sabiam como é que elas saíram daquele lugar. Porque você está na torre forte. Você está em Cristo Jesus. Eu profetizo, você está cingido com laços de livramento. Quando as pessoas olharem para ti, vão dizer sempre: você é sortuda. Estava quase. Uma das coisas, 1 Samuel capítulo 17, verso 45. 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Uma das coisas que fez Davi derrotar Golias não foi pedra. Foi o nome em que Davi veio só. Quando você usa nome, já não importa se vai usar palito ou água. Não importa se vai usar pedra ou faca. Se você usa o nome, qualquer coisa serve para matar Golias. Ah, você não está entendendo o que eu vou falar. Vamos ler 1, 2, 3. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Não, vocês leram mal. Eu venho contra vocês com pedra. Não. Vem em nome do Senhor. É o nome que você tem. Qualquer Golias nessa manhã, nessa noite, vai ser desfeito nessa noite. Vai cair por terra nessa noite. Porque, como tu acerta, quando você tem um nome, você tem domínio. Quando você tem o nome do Senhor, você exerce domínio. Davi exerceu domínio pelo nome do Senhor, não por pedra, mas pelo nome. Quer dizer, Golias cai, não por pedra, mas pelo nome. Porque o nome é um instrumento para exercer domínio. Golias na tua família não estava a cair porque você não está a exercer bem. O nome que faz destruir Golias. Não há nenhum Golias maior do que o nome. Por isso Davi está dizendo: o nome do Senhor todo poderoso. Quer dizer que essa força que você tem, o meu Deus tem, acima do que se pode imaginar. Amém. Toma tu assento, que precisamos correr. Nós só estamos no meio do primeiro nome. Por exemplo, quando Pedro, me dê aí Atos 3, 6. Quando Pedro clamou em fé sobre esse nome, exerceu domínio sobre uma situação. Pedro falou para o paralítico na porta chamada Formosa. Eu profetizo, a porta era chamada Formosa, mas a vida do homem não estava formosa. Eu profetizo, você não vai estar num lugar que tem um bom nome e a tua vida não espelhar aquele bom nome.
Eu vou falar novamente. Você não vai estar no MIF e não espelhar excelência, não espelhar sabedoria, não espelhar grandeza, não espelhar prosperidade, santidade, temor. Dê uma versão normal, dê uma versão ARC, por favor, a versão ARC. ARC. Malamassatas. 1, 2, 3, vamos ler todos juntos. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus. Em nome de quem? De Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Por quê? Eu tenho algo que posso te dar. O nome de Jesus não é só falar nome. É Ayacaparos, Setepere, Via Paros. O nome de Jesus é um instrumento. É como a arma que você pode me entregar. É como a arma que você pode disparar. Parabassata parada. Quando você fala o nome, energias são criadas. Há poder que é criado. Quando você fala em nome de Jesus, há um power que você não consegue ver, mas que Satanás vê, os inimigos veem. Por isso é que a pessoa, posso falar, quando você entra para certos lugares, as caras ficam trancadas. Eu nunca lhes fiz nada, o que está a passar? Mas não me gostam porque, bebê, é algo que você carrega. Você não está a ver, mas eles sentem, eles veem. Barrabassata. É o nome que carregamos, é o Jesus que carregamos, é a energia de Deus. Por quê? Porque o nome, o Jesus que carregamos, é a energia que o Pai usou para criar o mundo. É o mesmo nome que você carrega. Por isso é que a Bíblia vai dizer: Jesus é a luz. Porque luz é energia. Você não está só a andar, bebê. Essa luz que temos aqui é fruto de uma energia. O sol é uma energia. Por isso é que quando às vezes tocamos em alguns de vocês, vocês sentem a presença. Vocês sentem como se fosse um esticar. Por quê? Porque a unção é uma energia. E o nome de Jesus carrega essa energia. Ao homem de Deus que estava a ser que tinha alugado, estou a falar do profeta Ubereja, um dos mentores que nós temos, um dos pais que temos. Ele vai dizer que ele alugou um lugar, um espaço. Estavam ali tirado o espaço antes do tempo que ele pagou. Ele disse ok. E o senhor era branco e era homossexual, não queria saber nada de Cristo. Entrou no culto, nós estamos assim a cultuar. Ele entra no culto, começa a gritar no meio do culto: saiam daqui, seus negros, e por aí fora. O profeta Ubereja olhou, tentaram conversar e ele disse nada. Disse o quê? Ele depois veio com seguranças grandes. O profeta Ubereja disse: se vocês são mais fortes do que o nome do Senhor Jesus, vocês vão passar essa linha que eu vou fazer no chão. Ele fez uma linha assim. Ele disse: se vocês são mais fortes que o nome de Jesus que eu estou a pregar, vocês vão passar dessa linha para aqui. Você não está entendendo? O primeiro segurança, quando tentou passar, passou lá com o camarada. O segundo já não passou, fugiu. O branco que estava fazendo confusão fugiu também. Você não está entendendo o que eu estou a falar? Isso não acontece só com o profeta Ubereja. Isso acontece para quem usa o nome. Hoje você pode dizer: nesse bairro nenhum feiticeiro voa mais. Por cima da minha casa ninguém voa mais. Parabassata caparos se te peres. Leprino paros cavranos que peres.
Alabacaçou, revenes, que devia Quando você tem um nome e você fala o nome, há uma energia que é criada. Eles não sabiam explicar, mas houve uma energia que lhes impediu de passar. Papá, aqui Bishop Duncan Williams, numa vigília no Ghana, ele a orar. De madrugada ele começou a orar. Ele depois entrou no seu ofício apostólico e decretou e disse: enquanto eu estiver aqui, nenhum bruxo pode sobrevoar sobre essa igreja. Ele disse: qualquer bruxo que tentar sobrevoar sobre essa igreja vai cair e nós vamos ver. E ele começou a orar em línguas. Quando acabou a vigília, o povo está a sair para fora. Várias pessoas nuas na rua. Você não está entendendo o que eu estou a falar? Eles obedeceram a uma ordem e tiveram que cair. Depois dessa noite, o que você profetizar vai se materializar. Você vai exercer domínio. Os feiticeiros vão cair. Os bruxos vão ser silenciados. Eu já vos contei. Paros, sete perre, vise paros. Levaço te pereres. No meu bairro, várias pessoas às vezes. Tinha primeiro um jovem que fazia muita confusão. Muita música alta. As pessoas falavam com ele, ele não ouvia. Um belo dia com a pastora no quarto, eu disse: esse camarada, essa rádio vai desaparecer. Primeiro a rádio vai desaparecer. Demorou um tempinho. Vimos que o camarada já não está metendo mais música. O que se passa? Ele depois teve uma crise. Estava a morrer na porta. Eu saí, abri a porta e vi o camarada. Eu tinha duas opções: deixar a profecia se cumprir ou ajudar o camarada. Fiz a segunda. Fui para lá e oramos para ele. Pela graça de Deus, o camarada voltou à vida. Depois disso, para os sataparadas, ele estava viciado em drogas. Hoje, se você passa por aquele mesmo moço, você vai ver um moço totalmente diferente. Já não se droga, e já não bebe, e já não faz barulho mais. Você não está entendendo o que eu estou a falar? Segundo exemplo foi na porta de casa. Sempre muita confusão. Jovem, pastores às vezes quando iam me deixar, os diáconos quando me acompanham para casa, às vezes tinham vontade de ir para lá e conversar. Eu que lhes dizia: não, calma. Até eu estar a lhes deixar eles fazerem o troco deles no bar que eles tinham aberto. Mas eu disse: Senhor, aqui já está a haver falta de respeito já. Eu queria lhes deixar fazer dinheiro com dinheiro, um pouco que eles estavam a fazer, mas já está a haver o que é falta de respeito. Porque quando a tua paz já é tocada, quando a tua sanidade já é tocada, já está a haver falta de respeito. Comandamos em nome do Senhor Jesus, o mesmo nome que você está a ouvir hoje, essa brincadeira vai fechar. Pergunta: fechou até hoje? Você não está entendendo o que eu estou a falar? Se hoje você declarar em nome de Jesus, qualquer coisa que estava contra ti vai se fechar no nome de Jesus. Toma tua sério. Ok, deixa-me correr. Vocês estão aqui? Atos 3, verso 12. É melhor não ir mais para aí. Marcos capítulo 16, verso 17. Marcos capítulo 16, verso 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Estes sinais seguirão quem? Aos que creem. Em quem? Em meu nome. Há algo em que você tem que crer. No nome. Davi cria no nome, por isso derrotou Golias. Pedro cria no nome, por isso o paralítico levantou. Será que você acredita no nome? Amém. E saiba, todos que acreditaram no nome, não só ficaram a acreditar, deram um passo.
Porque quem acredita Yes. não fica parado. Age. Yes. Vou falar. O problema de muitos cristãos hoje Yes, não tem estado a ver muito de Deus, Jesus. porque você e eu não temos estado a exercer Yes. a nossa autoridade. Há uma irmã que veio partilhar comigo algo que estava acontecendo no serviço dela. E ela queria saber quem era a pessoa que estava por detrás de um ataque que ela estava vivendo. Eu não disse nada a ela, mas eu lhe disse: a pessoa. Não disse. Eu falei em meu coração. Eu Yes. disse: a pessoa que Jesus. está por detrás disso que você está vivendo. Yes. Na mesma semana ela vai ir com uma roupa cinza. Jesus. E depois essa pessoa vai se manifestar e vai cair doente. Na mesma semana que falamos aquilo, Yes. a irmã veio testemunhar. Pai, aquela pessoa assim. Yes. Veio vestida assim e caiu doente. Ei. Escuta, esse nome de Jesus não é só para você meter na adoração. Yes. Yeshua. É bom nesse momento, mas é um instrumento Yes. para exercer domínio. Amém. Jesus. As vossas palmas mostram que você Jesus. Yes. é um instrumento para exercer domínio. Yes. Não fique com medo de declarar. Declara. Yes. Nessa empresa, nesse departamento, Jesus. quem está a impedir o meu crescimento, Yes. ou se arrepende ou vai ser afastado. Em nome de Jesus. E não fica com medo. E se não acontecer, pai? Não, fala de novo. Yes. Você não está entendendo o que eu estou a falar. Alabasatos quebrania barano. Não fica com medo de declarar coisas. Carlos, não fica com medo de declarar coisas. Fala. Jesus. Há um irmão, a pastora vai testemunhar. Yes. Vai dizer que no dia que estávamos aqui a ungir no olho da multiplicação, ela pegou em fé. Houve um momento que eu estava a falar sobre pegam no olho e colocam no vosso cartão. Yes. A pastora pegou em fé e colocou no cartão dela. Elas já nem estavam mais para receber algo no serviço. Já não estavam mais a vir, por exemplo, já não estavam a falar da possibilidade daquilo acontecer. Yes. Mas ela se manteve em fé. Jesus. Quando ela vai fazer aquele ato, Yes. recebe algum ordenado que nunca recebeu antes. Jesus. Você não está entendendo o que eu vou falar? Vou falar se ela para esse lugar. É verdade. O vosso problema, vocês já não acreditam. Isso que eu estou a falar, alguns de vocês tinham que se levantar já e procurar já o cartão. O cartão está onde? Você não está entendendo o que eu estou a falar. Para passata parada. Olhar para o telefone e dizer: hoje até às 12 horas eu vou receber uma boa notícia. Escuta, vou falar como eu estou a sentir. O meu objetivo não é que vocês venham para a igreja só para me ouvir. Yes. Não. O meu objetivo é o que vocês ouvem de testemunho do Pai, vocês fazerem nas vossas casas. Você declarar para a vida dos teus colegas. Eu profetizo: esses sinais te sigam no nome de Jesus Cristo. Qualquer coisa que você estava à espera, seja liberado para ti agora no nome de Jesus. A resposta do teu emprego chega agora. Então, deu assento. Como é que você vai explicar o testemunho do Bruno? Yes, sir. Alguém que não tem licença de médico. Yes.
Yes. E além de entrar, Jesus. para estar ao lado, para fazer o estágio que ele está fazendo, Yes. ainda é pago, é remunerado. Jesus. Pessoas não eram parrosatas. E ainda está ao lado do diretor. Que ele... Jesus. Isso não pode ser obra de homem. É o nome de Jesus que você serve. É o exercer domínio. Eu vim falar para 7 pessoas aqui. A partir de hoje, não ande mais com a tua lógica. Andes preparado, expectante de que qualquer coisa boa pode te acontecer. Qualquer milagre extraordinário pode te acontecer. Para passar, taca para. Toma o teu assento, toma o teu assento. Quando estão a te ligar, não fica com medo, tipo, tá me... Ei, esse número aqui é número estranho, então já me cobrar dívida. Ei. Alguém está já me ligar para me pedir. Não, assim está errado, já está com a mentalidade de escassez. Quem é esse que está me ligar para me dar dinheiro essa hora? Quem? Quem é esse que já tem boas novas? Quem? Quem é esse que tem boas notícias para me dar? Quem? E você com essa mentalidade vai começar a atrair coisas boas para ti. Então, assim. E depois em Filipenses 2:10-11 vai dizer o quê? Pelo poder ou no nome do Senhor, todo joelho quer se dobra. Quando o nome é exercido, joelhos têm que se dobrar. Por quê? Porque domínio chegou pela via do instrumento do nome do Senhor Jesus. Se tem joelho, tem que se dobrar. Se tem nome, tem que se dobrar. E qual é o bom? Tudo no mundo tem nome. Tudo no mundo tem nome. A pobreza tem nome. E hoje está a se dobrar na tua vida. Esse câncer tem nome. Essa depressão tem nome. E hoje está a se dobrar no nome de Jesus Cristo. Alabaçado. Toma o teu assento, temos mais uns minutinhos. Hoje não podemos sair tarde, amém? Quarta-feira passada já saímos tarde. O segundo é, se calhar só vou conseguir falar o segundo e depois o terceiro falarei. Quem sabe no domingo, vamos ver, ou na sexta-feira. O segundo é, o segundo instrumento é o sangue de Jesus. Tem o nome do Senhor, mas tem o que? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a forte aliança dos santos. É a aliança dos santos. Foi pela força e poder do sangue que fomos libertos da cova do inimigo. Não foi só pelo nome, foi pela força do sangue. Pela força do sangue. O sangue de Jesus é um instrumento para exercer domínio. Zacarias capítulo 9, verso 11. Zacarias capítulo 11, verso 9, verso 11. Malasotes que pereno chaparos. Perre minhas satas caparanas. Lembro perfeitamente, num dos dias estávamos aqui a aclamar o sangue de Jesus num culto. E a Carla vai dizer que, acredito que seja a irmã, enquanto ela estava aqui a orar, depois do culto, naquela madrugada, ela vai ouvir a história que a casa da irmã caiu devido à chuva. Houve uma chuva que houve, você se lembra? Você lembra desse testemunho dela? Porque antes eu também não sabia porque a mensagem era outra, mas só estávamos a aplicar o sangue. Clamamos o sangue na família, clamamos o sangue, porque o sangue é um instrumento para exercer domínio sobre a morte. Sempre que a morte se encontrou com o sangue de Jesus, a morte perdeu. Lembra no Egito?
quando a morte estava a tentar matar os primogênitos da terra, viu sangue nos umbrais, aquele sangue dos cordeiros que simbolizava o sangue de Jesus. A morte não conseguiu matar quem já estava morto em Cristo Jesus. Vamos ler 1, 2, 3. Ainda quanto a ti. Não, convida 1, 2, 3. Ainda quanto a ti. Por causa do sangue do teu conserto, tirei os teus presos da cova em que não havia que? Não havia. O sangue de Jesus é que nos tirou da cova que o inimigo tinha planejado. Eu profetizo, qualquer pessoa que estava numa cova, ou que já viu uma cova preparada contra ti, contra a tua casa, a tua família, hoje o sangue está te livrando em nome de Jesus. Mas, Senhor, por favor, quando nós estivermos a declarar coisas do gênero, porque uma das vias do profético que opera em nossas vidas é pela via das declarações. É pela via das declarações. E tenho estado a ver que tem sido mais eficiente do que às vezes chamar uma pessoa e adressar só para uma pessoa. Porque quando nós falamos, declaramos para todo mundo, você pode se conectar em fé àquela palavra. O que acontece muitas das vezes? Muitos de vocês, às vezes, quando eu estou a falar para o ministro Paulino sobre algo, vocês nem dão amém, pensando que o que está a ser dito para ele é só para ele. Jesus. Mas se fosse só para ele, eu ia lhe chamar no gabinete. Jesus. Às vezes, presta atenção, às vezes quando Deus chama alguém, é só que aquela pessoa está a representar várias pessoas. Então quando você está a ouvir o pai está a profetizar casamento para alguém, está solteira, a profecia é para ti. Oh, não sei se tem pessoas aqui. Então, por favor, quando estamos a liberar palavras de decretos, não fiquem acostumados com essas palavras. Não é só porque o pai quer falar algo para vocês falarem amém. Não. Nós estamos pela via do Espírito a declarar algo. E quem vive dos decretos são os que recebem em fé. Jesus. E saiba, a fé pode ser vista através das nossas atitudes. Amém. De como recebemos a palavra. Jesus. Está percebendo o que eu estou a falar? Alguém está a sair da cova nessa noite. Pela via do sangue de Jesus. Toma, teu acerto. Vê o verso 12. Vê o verso 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Por quê? Porque pela via do sangue, a restauração em dobro é feito pela instrumentalização do sangue. Sempre que o sangue de Jesus foi colocado em cena, houve uma restauração em dobro das coisas. Não sei se você está entendendo o que eu estou a falar. Alguns de vocês que perderam casas, perderam carros, perderam oportunidades, perderam relacionamentos, perderam parte da tua saúde, perderam tempo. O sangue está a restaurar em dobro. O sangue de Jesus está a restaurar em dobro. O sangue de Jesus está a restaurar em dobro. Eu disse, o sangue está a restaurar em dobro. Toma o teu assento, toma o teu assento. Oh meu Deus, oh meu Deus. Guarda aí no teu coração, o sangue é o instrumento que traz a restauração em dobro do que foi perdido. Quando você está a orar e está à procura, a clamar por restauração, use a instrumentalização do sangue. Senhor, pela força do teu sangue, Pai, em nome de Jesus Cristo, restaura essa hora da minha vida em dobro. Amém. É pela via do sangue. Porque pelo sangue do teu conserto, Ele recompensa o quê? Em dobro pela via do sangue. Quando clamamos o sangue de Jesus, o próprio Senhor é visto sobre nós
e nossas casas. Ah, sei lá, você não entendeu o que eu falei. Jesus. Quando você está a chamar sangue de Jesus sobre a minha vida, sangue de Jesus sobre a minha casa, em Levítico vai dizer que a vida do animal está no sangue. Yes. A vida da pessoa está no sangue. Jesus. Quando você está a dizer sangue de Jesus sobre mim, você está a dizer Senhor sobre mim. Yes. Quando espíritos malignos olham para ti, Jesus. não estão a te ver mais você. Yes. Estão a ver o Senhor que você clamou sobre você. Eu não sei se tem pessoas a me entenderem nessa noite. Fique com isso em mente. Quando você está a clamar o sangue de Jesus, você está a clamar o Senhor. Vê o que a Bíblia vai dizer no mesmo versículo. Porquanto é a alma toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Dê-me o versículo Zacarias mesmo, mas o versículo 9 que estávamos, que lemos sobre o concerto do sangue. Mas dê um verso 14. Dê o verso 14. Yes. Ok, vamos para o verso 11 até o 14, para vocês perceberem bem. Yes. Ainda quanto a ti, Por causa do sangue Por causa de quê? do sangue do teu concerto, Por causa do sangue do teu concerto. tirei os teus presos da cova em que não havia água. Isso, verso 12 até o 15. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Verso 13. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente. Verso 14. E o Senhor será visto sobre eles. E o Senhor será visto sobre eles. Yes. Quando o sangue do concerto Yes. é colocado sobre ti, Yes. Deus te vê, Ele. Come on, prophet. Jesus. Quando você está a clamar o sangue de Jesus, Yes, sir. Ele me surra. Jesus. Por isso é que quando alguém mata alguém e o sangue da pessoa vem para aquela pessoa, Jesus. conseguem ver que quem matou é a pessoa. Yes. Porque quando você está com o sangue de alguém, você está com a pessoa. Jesus. E aquele sangue te acusa. Yes. Deixa eu compreender o que eu estou a falar. Yes. Só que o sangue de Jesus já não nos acusa. Yes. Nos livra da ira do Pai. Amém. Jesus. Mas quando espíritos malignos olham para ti, Yes. eles veem Deus, veem o Senhor Jesus. em ti. Amém. Por isso é que a Bíblia está dizendo: e o Senhor será visto sobre ele, Jesus. e as suas flechas sairão como relâmpago. Yes. Sempre que você aplica o sangue de Jesus, Jesus. você está a disparar flechas Yes. do mundo espiritual. Amém. Ok, você não está percebendo o que eu estou a falar. Uma das armas que venceu Satanás Yes, foi sir. o sangue de Jesus. Amém. Está compreendendo o que eu estou a falar? Amém. Ok, não temos muito tempo, senão só faltam já 2 minutos, eu tenho que vos deixar. O espírito da morte, já falei aqui, Yes. podia ser mais forte que os filhos de Israel no Egito, mas não foi mais forte do que o sangue do cordeiro. Yes. Eu profetizo todo o espírito de morte Yes, sir. na tua zona, Yes. em Angola, Jesus. incêndios nas casas, Jesus. acidentes estranhos, Jesus. assaltos mal armados. Jesus. O sangue de Jesus te livra. Amém. E fala mais alto sobre a tua casa. Amém. Abbassata parro sette che perere. Bebia parro sette che te le perere. Jesus. Saiba, nenhum outro sangue Yes. se compara Jesus. ao sangue que nos aproximou aos céus. Amém. Nenhum outro sangue se compara ao sangue que nos aproximou aos céus. Amém. Há um sangue que fala melhor Yes. do que o sangue de Abel. Jesus. Há outros sangues que falaram contra a tua vida, Yes. mas o sangue de Jesus Jesus. fala melhor Yes. do que o sangue do porco que foi derramado, Amém. do que o sangue da galinha que foi derramado, Amém. do que o sangue da vaca que foi derramado. Amém. Para passata caparados.